Coloca pra gente aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. São 2 jogos hoje, 7 no sábado e 1 na quarta-feira. Esse Flamengo e Galo, que vão se enfrentar domingo, final da Copa do Brasil. E na quarta-feira voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro. A coincidência de datas fez isso. Então hoje tem Inter e Fluminense, tem Palmeiras e Grêmio. Amanhã tem Vitória e Corinthians no Barradão. Botafogo e Cuiabá no Newton Santos. Cruzeiro e Criciúma. Juventude e Bahia, Fortaleza e Vasco, Atlético Goianiense e Bragantino, São Paulo e Atlético Paranaense. E na quarta-feira, Flamengo e Galo. Cara, esse jogo pode ser... É perigoso para os dois. O Flamengo ganha lá. Imagina aí, a gente estava falando, volta olímpica aqui no Maracanã. Mas se o Atlético for campeão também, vem dar a volta olímpica, me traga de faixa aqui no Maracanã. Então, assim, esse jogo promete muita coisa boa, muita coisa até engraçada. Mas antes, vamos falar do primeiro capítulo. O primeiro não seria exatamente, que eles já se enfrentaram esse ano 3 vezes esse ano, né? Copa do Brasil, 2 vezes esse ano. Se enfrentaram já 2 vezes. Primeiro turno. 2 vezes. Então vamos agora ao capítulo 3 de Galo e Flamengo, que é o jogo decisivo da Copa do Brasil. A gente vai agora a Belo Horizonte conversar com Maurício Paulucci, para trazer as informações do Galo e o noticiário também da cidade de ambiente, que no domingo recebe a grande decisão da Copa do Brasil. Fala, Maurício, boa tarde a você, bem-vindo. Valeu, Rizek. Boa tarde para você, para a Jéssica, para a Renata, para o Ramon, para todo mundo que está nos acompanhando no Seleção. O clima está esquentando, assim, apesar de Belo Horizonte estar com um clima meio insosso, assim, meio nublado, um friozinho, uma chuva fina, os atleticanos estão se apegando muito a essas finais de Copa e muito por conta do histórico recente aí, né, da última década, aquelas viradas históricas na Copa do Brasil de 2014, o próprio início do tema Eu Acredito em 2013 faz com que o atleticano acredite que seja possível essa vitória. Curiosamente, hoje a gente foi fazer umas gravações para o Globo Esporte e eu tive lá na Arena MRV para entender um pouco dos preparativos. Tinha uma concentração de muitos atleticanos na porta da arena para trocar ingressos, enfim, os ingressos estão esgotados, cerca de 44 mil torcedores são esperados para essa grande decisão no domingo e os torcedores realmente muito confiantes. O atleticano, acho que até por conta dessa rivalidade do Flamengo, está acreditando que pode acontecer essa remontada e essa virada para o domingo. Sobre as informações que a gente pôde colher, que são importantes. O Atlético faz mais 2 treinos antes da final. Hoje à tarde tem um treinamento na Cidade do Galo, Gabriel Milito decidindo qual que vai ser a mudança na escalação, né? A tendência é que ele repita praticamente todo o time da primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã, apenas com a saída do Rubens. A tendência é que ele saia. E aí fica a dúvida, será que no lugar do Rubens vai entrar o Zaratio ou vai entrar o Allan Kardec? Para aproximar das características do Daverson, que não pode jogar a Copa do Brasil, assim como o Fausto Vera. Então esse treino de hoje à tarde na Cidade do Galo vai servir para isso. O Galo também tem um treinamento amanhã na Cidade do Galo, fechando a preparação para esse jogo decisivo. Mas a cidade de Belo Horizonte está respirando essa partida, essa grande decisão. Então aqui está a escalação que o Galo usou domingo no Maracanã. Confesso que nos primeiros 15 minutos parecia que ia dar certo. Aí veio o primeiro gol do Flamengo e um banho de bola, no meu entendimento, uma superioridade gigante, poderia até ter sido mais que 3-1. O Galo jogou domingo com Everson, o Lianco, Batalha, Júnior Alonso e Rubens, Otávio e Alan Franco, Scarpa e Arana, Hulk e Paulinho, que é o time que ele tem usado na Copa do Brasil, já que o Fausto Vera e o Daverson não jogam a competição e o Zaratio ficou fora de boa parte da temporada. E agora a dúvida trazida pelo Maurício, da possibilidade do Arana voltar à lateral, onde ele é, se não o melhor, um dos melhores jogadores do país na posição. E a dúvida se o Zaratio, que entrou no Maracanã, que jogou no meio de semana, se o Zaratio começa jogando, ou o Allan Kardec, que fez o gol que deixa o Galo vivo nessa competição. Ô Ramon, você que conhece um pouco essa posição, ok, o Milito teve dificuldades e foi buscar alternativas. Chegou até aqui, na final, assim, né? Com o Rubens de lateral e o Arana mais avançado. Se classificou assim contra o Vasco, nos 2 jogos, inclusive. No entanto, a gente debateu aqui durante a semana que, embora tenha vencido o duelo contra o Vasco, na prática, contra o Flamengo, foi perder o melhor lateral do país, que é o Arana, e não ganhar o meia que faça a diferença, porque o Arana não consegue fazer a diferença como ele faz na lateral. Exatamente. E o Arana sai do jogo justamente por isso, porque ele não joga o futebol que ele está acostumado a jogar, que a gente está acostumado a ver o Arana jogar,
e ele sai para a entrada agora, não lembro de quem, e mantém o Rubens. Eu, vendo o jogo na hora, eu tiraria o Rubens, levaria o Arana para a lateral e colocaria um jogador ali um pouco mais meio de campo. E vendo essa escalação, Rizek, a dúvida se joga Kardec ou Zaratio, eu acho que pode jogar os dois. Eu acho que o Zaratio pode entrar no lugar do Alan Franco e o Kardec entrar no lugar do Rubens, né? O Arana vindo aqui para a lateral, até para ele manter o mesmo estilo de jogo que ele tem com o Davidson, né? No Brasileiro e na Libertadores, deixando o Paulinho e o Hulk flutuando da maneira que eles gostam de jogar, o Scarpa aberto pela direita. O problema será que fisicamente a intensidade do Zaratio vai ser compatível com esse nível de jogo? Eu acho que isso aí é um ponto que a gente pode debater, porque se ele tiver... O Milito já falou, Zaratio 100%, ele é titular da equipe. Será que ele está 100%? Eu acho que pensando em produzir ofensivamente, é importante ter o Zaratio, porque ele era o equilíbrio desse time, né? Não estou comparando... Ele melhora o time também quando ele... Ele melhora o time, assim... A importância que tem o Zaratio para o Atlético, veja bem o que eu vou falar, é a importância que tem de equilíbrio o Savarino no Botafogo. Questão de movimentação, de entrar na área. Não estou comparando os jogadores, hein, gente? Estou comparando a importância para a equipe, antes do Zaratio machucar. Eu te canto quem entrou, bota lá o campinho do Galo de domingo e eu te conto certinho todos os nomes que entraram nesse time que começou o jogo da ida contra o Flamengo. No lugar do Lianco entrou o Saravia. No lugar do Otávio entrou o Zaratio, alterações todas elas no segundo tempo. No lugar do Arana entrou o Alisson e no lugar do Scarpa entrou o Allan Kardec. Exatamente, eu jogaria com o Arana na lateral, frente do Rubens, como eu falei, né? E aí minha dúvida é só a questão de intensidade do Zaratio, se ele aguenta suportar a movimentação do meio de campo do Flamengo. O Zaratio jogou no meio de semana, Ramon, desculpa. O Milito colocou ele na partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu por 1-0 em Goiânia, mas ele colocou alguns desses jogadores... Todo mundo foi poupado, assim, nos principais titulares. Hulk, Scarpa, Paulinho, até o goleiro Everson, mas o Zaratio participou dessa partida. Assim como o Allan Kardec, o Arana e o Otávio e o Rubens foram jogadores desse possível Galo titular para domingo que participaram da partida em Goiânia. Perdão, Ramon. Não, perfeito. Mas assim... até pensando, como eu falei, no esquema de jogo que o Atlético vinha jogando muito bem com o Davidson, ter um homem de referência lá, deixando o Scarpa, que é um jogador que cruza muito bem essa bola. Paulinho e o Hulk se entendem muito bem, que gostam de jogar livres. Eu acho que seria muito importante, até para tentar pressionar o Flamengo. Mas aí você tiraria, na tua ideia, o Alan Franco, né? O Alan Franco. Eu acho difícil que ele tire o Alan. Acho que talvez, pensando nisso, ter um cara a mais por ali, ele tiraria o Otávio. Agora, e acho que ele tem sentido muita falta do Fausto Vera. Muita falta sem poder usar no Otávio que foi titular no meio de semana, né? Não, ele entrou. Ele entrou? Então a gente vai colocar o campinho, ele entrou. O campinho do meio de semana, exatamente. Ele entrou no lugar do Paulo Vitor. O titular foi o Bernardo, depois o Palácios, Vargas, depois Zaratio, o Davidson, que não jogou a Copa do Brasil, depois Allan Kardec. E o Arana, que entrou no lugar do Rubens no meio de semana. Mas ainda tem o retorno do Bernard, que ele até não... Ele fala na entrevista na Zona Mista que não estava 100% ali, ele veio para o Maracanã, mas não tinha super condições de jogar, mas que estava nessa expectativa de estar à disposição na segunda Agora, partida. em nenhum momento eu vi o Bernard conseguir fazer muita diferença no Galo, ao contrário do Zaratio, que é um jogador que, quando está inteiro, sempre jogou bem no Galo, né? Mas eu acho que mais do que os nomes, assim, o Galo ele não pode cometer os mesmos erros que ele cometeu contra o Flamengo. Esse sistema de jogo do Galo, pelo menos aparenta para mim, é um jogo que se expõe demais. Então, qualquer erro individual acaba pegando um Galo desorganizado, Quais né? você acha que foram os erros do Galo que levaram àquela superioridade do Flamengo? Eu achei que foram individuais, Zé. Sabe por quê? No primeiro gol do Flamengo, onde tem a pressão alta do Galo, o Galo se dá bem. Os melhores jogos do Galo na temporada foram fazendo essa pressão alta, sufocando o adversário, contra o Fluminense e contra o São Paulo. Né? Fluminense pela Libertadores e São Paulo pela Copa do Brasil. Tem que funcionar. Esse sistema tem que funcionar, porque é um time que sobe demais as linhas. Se não funciona essa pressão de sufocar o adversário, vai pegar a defesa despreparada. E ali existe um erro, né? O Léo Ortiz, ele segura a bola para sair jogando, para alguém sair dessa marcação e vir marcar ele. Aí libera o Gerson, libera a linha de passe no Gerson. Daqui a pouco vai aparecer o lance e vai dar para ver muito bem isso. Acho que é o Otávio que sai da linha, não vou falar, talvez não seja ele, mas enfim. Sai errado, vai no Léo Ortiz para roubar a bola. O Léo Ortiz, ele propositalmente segura a bola até o Galo errar a marcação e a linha de passe do Gerson fica livre. O Gerson recebe esse passe, quebra o primeiro momento. Olha ali, ó. Olha como vai ter um jogador que vai ó, o Flamengo faz de propósito em demorar, o Gerson tá livre, ele quebra a primeira linha de marcação, vai encontrar o Wesley, e aí tem o campo inteiro aberto. Essa foi a principal falha, de concentração do Galo.
o sistema do Milito, ele coloca muita responsabilidade no jogador dentro de campo. Então, se um jogador errar a movimentação, vai comprometer o sistema. O gol do Lianco, que é o segundo gol do Flamengo, que é o gol do Gabigol, se não estou enganada, é o Lianco que erra a linha de impedimento. Completamente. Exatamente isso. Então, são 2 lances individuais que pegam o Galo E despreparado. o terceiro gol é o erro do Zaratio, né? Que perde a bola. Isso, mas aí o jogo já estava, né, descaracterizado, assim. Mas o Galo precisa ter esse nível de concentração altíssimo, da maneira que foi contra o Fluminense, especialmente jogando em casa. E se o Galo consegue jogar daquela maneira, com esse nível de concentração, eu não acho impossível buscar o resultado, não acho tão difícil assim buscar os 2 gols que precisam ser buscados. Se o Galo coloca esse sistema de jogo de sufocar o adversário e encaixa essa marcação alta. Agora, se não encaixar ou errar a concentração em algum momento, aí fica muito favorável para o Flamengo. Esse é o gol que você se referia, do Lianco dando posição, a escoradinha do Plato, o Gabigol fazendo 2-0. O primeiro tempo terminava com esses 2-0. Deixa eu pegar essa imagem aí, Rizek. A segunda maneira de sair da pressão alta do Galo é na ligação direta. O Felipe Luiz sabia disso. Ele pede pro Gabigol, ele pede pro Plata fazer essa casquinha e o Gabigol aparecer nesse espaço. 30 segundos antes, eles discutiram por isso. Porque estava chamando o Gabigol para vir pro lado direito. Exatamente. Porque quando a marcação do Galo está encaixada, só tem um jeito de sair dela, na ligação direta. Aí tem que funcionar essa aproximação, né, de 2 atacantes para essa casquinha funcionar, e foi o que aconteceu. Bom, no segundo tempo, eu estava vendo um jogo em que o Flamengo, depois de fazer o terceiro, eu falei, cara, vai matar o confronto, vai fazer o 4º e o 5º e o gol do Allan Kardec deixa tudo em aberto, né? Mas os 3-0, eu acho que a gente estaria falando hoje de um placar quase que impossível de ser revertido. A gente está dizendo que 2-0 dá, 3-0 seria muito difícil. E, o Paulucci, você estava falando sobre expectativa, ambiente. Essa é a primeira decisão na Arena MRV. A gente vai assistir pela primeira vez a um time dando a volta olímpica na Arena MRV. Conta um pouco pra gente sobre o sentimento do que você imagina ter o torcedor atleticano nesse momento, para essa primeira final em casa contra um rival que está na história do Galo como o maior rival que ele tem fora de Minas Gerais, enquanto a gente assiste ao gol do Gabigol, que poderia ter liquidado o confronto e não liquida, porque o Allan Kardec não deixou. Pois é, eu acho que essa pergunta é muito legal, porque todos os elementos que envolvem a torcida do Atlético para essa grande decisão de domingo, eu acho que elas potencializam o tamanho dessa decisão. Essa rivalidade que você citou com o Flamengo, o fato de ser a primeira decisão na Arena MRV, a primeira final, o atleticano está muito empolgado. Tem até uns números interessantes, que o Atlético promete a maior festa na Arena desde a inauguração no início do jogo. Vão ser 40 mil bandeirolas, né, aquelas bandeirinhas que estão voltando no futebol, né, aquelas tradicionais, que são só com as coisas do time. Eu acho bem vintage, eu acho bem bacana. Vão ser 40 mil bandeirinhas, 25 mil rolos de papel higiênico para dar aquele clima, quase que de Libertadores para serem arremessados. O Atlético também vai prometendo um maior mosaico. Então, assim, o clima vai ser de caldeirão. Vai ser de muita festa ali, principalmente no início do jogo, para os atleticanos empurrarem o Galo para essa virada importantíssima. O Atlético já fez 40 jogos desde a inauguração da Arena MRV e em 8 oportunidades conseguiu o placar que precisa, né? Os 2 ou 3 gols de diferença para ir para a final. Já conseguiu placares elásticos contra o Cruzeiro, num clássico, contra o Grêmio também fez um 3-0 e aquele 3-0 do River Plate na Libertadores. Então, por 8 oportunidades, o Galo já conseguiu esse placar dentro da Arena MRV. Para o atleticano, que é supersticioso, isso também acho que entra nesse bolo de motivos para acreditar para o Galo. Mas, realmente, a arena vai estar muito bonita, a arena vai estar lotada de torcedores do Atlético esperançosos para essa virada com essa festa que eles estão prometendo. Se você me permite, só para dar um panorama geral do estado da Arena MRV para essa partida de domingo, muito se falou e muito se fala da questão do gramado da Arena MRV. Desde a inauguração, o gramado tem sido um problema. O Atlético até já manifestou e diz que tem o interesse do ano que vem, 2025, fazer a transição do gramado de grama natural para o gramado sintético. Isso aí vai custar em torno de 10 milhões de reais, mas isso é papo para 2025. O que o Atlético fez para melhorar o gramado para essa decisão da Copa do Brasil? Tem um pedaço da grama do estádio do Atlético que não pega sol direito. Então, naquela parte do gramado, a gente já teve muitos problemas. A gente viu em vários jogos
o gramado no estado muito ruim. O Atlético fez a troca de grande parte desse gramado da arena, cerca de 5,5 mil metros quadrados. O Atlético trocou a base que era de argila por uma base de areia. O que isso significa? A drenagem vai ser melhor para esse jogo. No jogo contra o Inter do Galo, a gente viu muitas poças, quase que impossibilitou a partida. Tem previsão de chuva para domingo aqui em Belo Horizonte, tem chovido bastante, então o Atlético fez essa mudança do gramado. Então, a princípio, eu estive lá hoje, do que eu consegui enxergar, o gramado está muito bom. Não sei como é que tá para a prática do futebol, mas pelo que eu vi, o gramado está um tapete, está muito bonito. Então, assim, pelo menos o gramado não deve ser um problema para a prática do futebol no domingo, para essa grande decisão. E do lado... Cara, é provavelmente a última final do Gabigol com o Flamengo. O próprio Gabigol, além de ser uma dedução lógica, né, tudo aquilo que a gente está assistindo, o próprio Gabigol foi às redes sociais ontem e postou um vídeo da Última Dança, que é o documentário referente à última temporada do Michael Jordan, A Última Dança. Sei que o Gabigol não está se comparando ao Michael Jordan, porque ninguém se compara ao Michael Jordan, nem o seu LeBron James, certo, Ramon? Aí essa discussão dá pano pra manga. Mas ele está fazendo uma referência ali à Última Dança, né? Ao fato de que todo mundo sabe mesmo, é provavelmente a última decisão de um cara que está marcado na história do Flamengo justamente por isso, decisões, como a de domingo. Quando você olha o cartel do Gabigol em finais de campeonato, é um negócio absurdo. Né? São 2 gols na final da Libertadores de 19, um gol na Supercopa do Brasil de 20, um gol na Recopa Americana de 2020, Sul-Americana de 2020, Supercopa do Brasil, o gol dele, Carioca de 2021, 3 gols dele, Libertadores de 21, o gol dele, Supercopa do Brasil de 22, gol dele, Campeonato Carioca de 22, gol dele, Libertadores de 22, gol de título, Supercopa do Brasil de 23, 2 gols dele, agora 2 gols no jogo da ida e participou também do outro gol do jogo. São 16 gols em 17 finais, o que é um desempenho absolutamente extraordinário, e é exatamente isso que faz a história do Gabigol ser tão grandiosa na Gávea. É que nem aquele emoji aí que tava na tela, né? Muito bom esse, gostei muito. O cara é muito bom. É assim, o cara é muito bom, ele resolve. Acho que isso é jogador que tem estrela, que gosta do desafio, que gosta da pressão. É o cara que se sente à vontade, eu quero resolver essa parada. Se você me falando de LeBron James, eu te digo que o Michael Jordan nunca perdeu uma final de NBA na vida, também para falar em craque de final. Assim, mas eu acho que esses gols, ou até se possível o título do Flamengo pro Gabigol, eu acho que não credencia ele assim, a ter 100%, vamos renovar. Né? Eu acho que se já tivesse que ter renovado, o Flamengo já teria feito. Eu acho que pelo menos as entrevistas, o contexto, essa postagem do Gabriel indica muito bem que ainda não tem nenhum acordo. Eu acho bem que está bem longe de ter um acordo, né? Até por ter uma eleição, você renovar com o Gabriel. Eu estou pensando naquela renovação de 5 anos, enfim, tendo um aumento considerável de salário. Eu acho que essa gestão nem tem essa... nem pode renovar. Sabe outra coisa? Compromete muito a outra gestão. Poder até pode. Eles fizeram o contrato com o Felipe Luiz, até o último dia desse ano eles fazem o que eles quiserem, né? O contrato do Felipe Luiz, por exemplo, foi feito até o fim do ano que vem. Ele até o dia 31 desse ano, eles estão com a caneta para fazer o que quiserem. A grande questão, que eu acho, é se ele tiver de novo um desempenho extraordinário, digamos, em final, se isso é suficiente para você tomar uma decisão de 5 anos. Exato, esse é o ponto. Porque o Gabigol fez 7 gols no ano, 2 domingo. Né? Até domingo, o Gabigol tinha um desempenho fraco com a camisa do Flamengo. Nesse ano e no ano passado também, um desempenho ruim. Então, assim, eu entendo completamente o Flamengo ao não querer abrir mão do jogador e oferecer 1 ano. Você tem mais 1 ano. Se nesse ano você nos convencer a fazer mais, vamos embora. O Gabigol acha que 1 ano, para a história que ele tem, é ofensivo. Isso o empresário dele falou aqui, textualmente no programa. Inclusive, ele disse que o jogador iria embora do Flamengo, com todas as letras aqui no Seleção. Agora, futebol, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer domingo. Mas os 2 gols, eu acho, eles refrescam para todo mundo que é o Gabigol. O Gabigol, ele não estava rendendo bem desde o ano passado. Esse ano ele teve também pouca sequência. Você ofereceria um contrato de 3, 5 anos para ele? Não, eu acho que tem que sentar e conversar, até para ter noção dos valores, né, que envolvem o salário. Porque 1 ano ele tem na mesa dele. Renovação por 1 ano ele já tem na mesa dele. Mas a gente está falando, eu acho que às vezes a gente pensa, o cara tá sem jogar bem há 1 temporada e meia, 2. Ex-jogador. Cara, o Gabigol não é isso. Gabigol é um baita de jogador. Não, ex-jogador, discordo totalmente de quem falou isso. Mas assim, novo ainda. Muito novo e assim, acho que essa confiança que o Felipe está dando no Gabigol e o que ele tem correspondido em campo,
de correr, Não, se ele jogou, dedicar. não, ele jogou bem, o time jogou, ele jogou bem. Ele vem de melhorando. qualidade técnica, Só de bem. movimento. Pô, achei- Não, em comparação com o que ele vinha jogando Dá uma durante nota, a gente deu 2024. nota 10 pra ele pro jogo de domingo. Não, justo, final, 2 gols, jogou muito Não, bem. mas concordo, ele vem tá? melhorando, jogo após jogo. A gente percebe que realmente, colocando ele para jogar, ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando o ritmo dele. Assim, Seria tão errado querer ele ainda no Flamengo, sabe? E ele tem quantos anos ele tem? 28? 27? Gabigol 9,6. 28. Não, 28. Deixa eu olhar o oráculo pra gente não errar. Eu não Dá sei uma a olhada. idade dele. 28. Antes o Assim, Instagram era vamos Gabriel lembrar- Barbosa 96. Deixa eu ver o Vamos oráculo. lembrar que o Flamengo no ano passado... 8. 28. O Flamengo no ano passado renovou por 3 anos com o Bruno Henrique, que tem quantos anos aí? Pergunta pro seu certeza oráculo. mais. Não, Deixa eu 30, acho tem que uns 34. 34, Oráculo, 35. Bruno Henrique. Vamos lá. Oráculo, Bruno Henrique, 34. 33. Então, 33. No ano passado, renovou por 3 anos. Aí você vai com o Gabigol, que tem quantos? Você falou 28. 28. 28. E vai oferecer um ano? Assim, eu acho que essa gestão do Flamengo, ela tem muita dificuldade em lidar com esses ídolos de 2019. Eu acho que quando esperou até 31 de dezembro para resolver a situação do Everton Ribeiro, eu achei, assim, triste a forma como acabou a história do Everton Ribeiro no Flamengo. E era um jogador mais velho. E, de novo, era um jogador mais velho, mas o Bruno Henrique teve 3 anos de contrato. O Flamengo também oferecia ao Everton Ribeiro 1 ano e ele Só um ano. foi pro Bahia por Mas 3. esse ainda dá para entender, porque era, naturalmente, o Everton Ribeiro está mais velho, era uma reta final de carreira. O Gabriel tem 28. Ele ainda tem muita coisa para oferecer no futebol. Eu concordo que esse ano foi super de altos e baixos. Eu acho que o problema é que o Flamengo não conseguiu resolver a situação lá atrás, antes de todos os problemas começarem, né? Porque lembra que foi noticiado que tinha um contrato de 5 anos, que era o salário mais alto, que pipipipopó. Isso não foi resolvido lá atrás, aí esse ano foram inúmeros problemas. Teve a questão do doping, teve uma fase. Que não está solucionado, ele exato. pode ser punido ainda por doping, então quem fizer um contrato com o Gabigol certamente vai amarrar isso em contrato. Sim. Agora, eu acho que 1 ano de contrato... É pouco. Eu acho pouco. Eu acho que não precisa ser 5. Mas 1 ano de contrato com um jogador de 28 anos que te deu simplesmente os gols de todos os títulos praticamente que você conquistou desde 2019... É que é tão complexo para você, são tantas coisas para você colocar na balança, uma delas é o Pedro. Já se demonstrou um problema, o que deveria ser uma solução, você ter 2 centroavantes dessa qualidade no time, sempre foi um problema quando um joga ou está no banco. Foi um problema para o Pedro, foi um problema para o Gabigol quando eles estiveram no banco. Também porque eles concorrem por vaga em seleção brasileira. E quando eles jogaram juntos, foi super bem com o Dorival Júnior, mas só o Dorival colocou os 2 para atuarem juntos. Então, assim, tanta coisa para decidir quem vai ser o homem forte do futebol do Flamengo, quem vai ser o técnico, como ele enxerga essa questão de ter Pedro e Gabigol no elenco, como volta o Pedro. Tem muita água para essa ponte. O que a gente pode falar mais agora é para domingo, que o Gabigol é uma baita arma, ainda mais com esse sentimento que ele postou, de última dança, né? Minha última final com o Flamengo, se a última final for de fato a de domingo com a camisa rubro-negra. A gente vai falar agora, o Gabigol joga, né? Mas tem dúvidas que não são pequenas para a escalação rubro-negra de domingo. Quando você olha o time que foi a campo e derrotou o Galo por 3-1, você olha, é um time que jogou com 3 atacantes, porque queria atacar, fazer a vantagem. Agora a vantagem já está construída. O Flamengo vai manter os 3 atacantes e mais, ele não tinha Pulgar e Bruno Henrique, que estão disponíveis agora. Então, eu pergunto, ele vai colocar o Pulgar, por exemplo, para reforçar o meio-campo e adiantar o Gerson? Bruno Henrique volta ao time? Eu imagino que sim. Mas como a nossa reportagem ainda não adiantou uma prévia, a gente deixa a pergunta no ar. Cara, sim, são elementos importantes de novidade que o Flamengo tem, né? Pulgar, eu arriscaria dizer, eu não tenho informação nenhuma, então estou opinando apenas, que os 2 jogam. Saindo para Plata e o Michael e o Everton Ou Plata Araújo. mesmo, ou Plata. Porque assim, o Plata fez, embora ele tenha dado aquela casquinha fundamental para o gol segundo do Flamengo, para o Gabigol, eu acho que ele jogou mal no todo. Acho, né? Embora ele cumpra uma missão tática importante. Eu acho que ele foi mais tático do que, fisicamente, assim, ele é muito vistoso, importante, né? Mas eu acho que o Bruno Henrique joga. E onde o Bruno Henrique rende melhor é justamente no lado do Michael. Então eu não sei.
Será que joga o Bruno Henrique? Eu acho depois que da joga, história cara. toda Foi dessa capitão semana? no meio de semana, né? Eu acho que ele tem que jogar muito por isso também, Foi sabe? capitão. Eu O acho que Flamengo tem tá que do lado jogar. dele, né? E o Pulgar, eu acho que é uma alternativa muito boa para você reforçar o meio-campo e jogar com dois cabeças de área mais marcadores, adiantar um pouco o Gerson. Não, eu acho que joga, eu também acho. O Bruno Henrique na esquerda e o Pulgar no lugar do Everton Araújo. E aí Michael vira opção de Michael e banco. Everton Araújo como opção. Eu acho que eu vou na sua. Seria. Com Plata e... Eu não tenho nenhuma informação, tô Obrigado. aqui opinando, né? A nossa reportagem tem cravado escalações do Flamengo e no domingo provavelmente a gente já terá a informação da nossa apuração. Por enquanto, eu acho que é uma boa aposta. Vocês têm apostas divergentes? Não, eu acho que é por aí, até porque o Pulgar pode entregar um pouco mais de experiência. Acho que esse é um jogo que o Flamengo tem na mão, né? Tem na mão para buscar a taça. Então, é saber como levar o ritmo da partida. Acho que é mais ali, experiência para conduzir o ritmo da partida, não cair nas armadilhas do Galo. O Flamengo já fez isso muito bem no primeiro jogo, naquele primeiro gol, onde atrai a marcação do Galo, é justamente usando a arma do Galo contra ele. Então, o Felipe está pensando muito bem a estratégia do Flamengo. E eu acho que é isso, não precisa se expor quando não deve, não precisa acelerar o jogo quando não precisa, pode cadenciar, é fazer essa leitura, é saber jogar uma final. Eu acho que é por aí. E o Pulgar ele vai trazer essa experiência. Bruno Henrique também, até para dar confiança para o jogador, sabe? Acho que ele joga. Explorar, Jéssica, essa possível exposição, né, do Atlético, porque precisa do resultado, tem que sair para o jogo, essa pressão alta que o Atlético faz. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Cara de Plata. velocidade, O Wesley, se o jogo estiver um pouco amarrado, ter essa opção do Wesley por fora também, trazendo o Plata por dentro. Enfim, eu acho que joga esses dois também.